Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sheila Marques. Para quem não me conhece, eu sou membro do Clube de Leitura Távola Redonda. E hoje eu vou falar de um livro que foi bastante comentado quando nós fizemos a leitura. É O Alienista de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. Eu penso que alguém deve ter lido. Se não leu, eu acho bem provável que agora leia, depois desse comentário todo, dessa análise mais rápida, mais objetiva e reflexiva possível. Mas afinal de contas, o que é uma pessoa alienada? Afinal de contas, o que é alienação? Vamos partir do primeiro conceito. A alienação, no aspecto jurídico, se relaciona à propriedade. É quando há uma transferência de propriedade, por venda, por doação, por troca. A propriedade ou bem é chamado de alienado. Ou então quando ele é usado para quitar alguma dívida. Esse imóvel está alienado, digamos assim. O segundo conceito é bem pertinente falar na relação filosófica. E a alienação dentro da filosofia? Está atrelado, bem ligado à questão da existência, o vazio existencial. Então, pessoas que têm vazio existencial, eles perdem a noção da sua própria identidade, não entendem o porquê que estão aqui, acabam se desconhecendo, são pessoas alienadas no sentido filosófico. Pessoas que convivem com esse vazio existencial, não entendem o porquê, fica alheio à vida, não perde a sua identidade, o sentido, o porquê que eu estou aqui. E a alienação na visão social é o quê? Alienação na visão social é quando a pessoa ela perde a capacidade de pensar por si mesma. Eu te conheço, dá licença. Dá licença. Tá com algum Você tá problema? com problema? Você é doente Você é da cabeça? doente? Dá licença. Ou seja, é uma pessoa comandada, é uma pessoa que segue padrões, é uma pessoa que aceita sem nem sentir ideias que são plantadas em sua cabeça. Ela perde a capacidade de pensar por ela mesma. Essas pessoas, elas não têm senso crítico, são pessoas completamente alienadas. E a quarta situação é onde nós vamos ficar. É a psiquiatria, né? Dentro da psiquiatria. E alienação é sinônimo de quê? De loucura. O livro O Alienista foi lançado em 1882. Isso quer dizer que, naquela época, o alienista era tão somente o psiquiatra. O livro Alienista foi escrito por Joaquim Maria Machado de Assis, o famoso Machado de Assis. Sim, Machado de Assis, ele tem obras que transcenderam o tempo, elas são atemporais porque falam do comportamento humano. É o realismo, ele é o maior expoente da literatura brasileira, segundo os estudiosos. Machado de Assis ele nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no dia 29 de setembro de 1908. Ele era filho de Francisco de Assis, pintor de paredes, um homem alforriado na época, e a Maria Leopoldina Machado, portuguesa lavadeira. Eram pobres, não tinham recursos, mas Machado de Assis, ele tinha uma coisa que foi determinista, digamos assim, para toda a sua vida, o autodidatismo. Ele foi à escola pública. Quando o pai dele ficou viúvo, a mãe dele, ele casou com uma senhora chamada Maria Inês. Essa Maria Inês, essa senhora, ela era muito boa. A história conta que ela era uma excelente madrasta e ela fazia bombons. Machado de Assis conta a história que ele ia até vender na porta das escolas e ficava ávido por esse conhecimento que era transmitido ali. Mas, ainda, muito mais, ele tinha uma avidez que vinha da alma dele. Ele foi, digamos, acompanhado por um padre chamado Silveira Sarmento. Ele iniciou os estudos de francês e latim. Latim, gente. Latim. Com 16 anos, ele começou como tipógrafo aprendiz e escreveu o seu primeiro poema chamado Ela. Conta a história também que ele é dedicado à sua madrasta, em reconhecimento pelo todo afeto, porque o pai dele faleceu e ela continuou a educação dele, a sua maneira como ela pôde. Com 30 anos, ele se casa com Carolina Novaes, que vai ser a sua companheira por 35 anos. Eles eram um para o outro. Ele tem uma obra chamada A Mão e a Luva. Podemos dizer que A Mão e a Luva era Machado de Assis e Carolina Novaes. Um casal absolutamente alinhado com os ideais da literatura, com a intelectualidade. Ela apresentou para ele, na época, livros da língua portuguesa, no caso Portugal, obras clássicas e também as obras inglesas. Era um intelectual. Eles não tiveram filhos. Os historiadores falam que os filhos de Machado de Assis são suas grandes obras. Ela faleceu em 1904. Também é lido, há um conhecimento de que ela ficou doente e ela escondeu a sua enfermidade de Machado de Assis para que não afetasse a carreira dele, para que ele não ficasse tão atordoado. Quando ele soube da enfermidade, já era tarde demais. Ele entra em profunda tristeza. Podemos dizer até que, digamos, talvez uma depressão? Uma profunda tristeza. Ele falece
4 anos depois. Conta-se também, quem viu na época, há relatos de que todo dia ele entregava flores, deixava flores no túmulo de Carolina Novaes. O Alienista, ele foi escrito em 1882. A princípio, ele foi escrito em folhetins, né? De 1881 a 1882, em um jornal chamado A Estação. Na época, as histórias eram escritas em folhetins. Como assim? Era como se fosse capítulo de novela. É como se o folhetim fosse a novela antigamente. Todo dia vinha um trechinho daquela história. No final das contas, havia a compilação e era produzido o livro, né? Ele publicou o Alienista. Você pode encontrar o Alienista ou em papéis avulsos, histórias, né, de Machado de Assis, contos machadianos, uma compilação de várias histórias, ou ele sozinho. Ele é fininho, porém a sua leitura rende muita discussão, porque é permeado de observações do comportamento humano, porque vai tratar da loucura, como as próprias críticas da sociedade da época. Papéis Avulsos era o nome da obra, 1882, que veio à luz, o Alienista, que antes tinha vindo em forma de folhetim. Quando ele compilou tudo e colocou em forma de uma obra, essa obra veio dentro de Papéis Avulsos, em 1882. Machado de Assis também era conhecido ficou conhecido na literatura como Bruxo do Cosme Velho. E essa história é a história de vizinho, tá? Essa história de vizinho observar a vida dos outros, ó, tem de milênios aí. E ele não foi a exceção. Machado de Assis ganhou esse apelido dos vizinhos, porque ele conta-se que ele queimava cartas e um caldeirão. E os vizinhos achavam que ele estava fazendo feitiçaria, ou então parecia que ele era um bruxo fazendo feitiçaria. E aí ficou conhecido como Bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho é uma rua num bairro do Rio de Janeiro, onde ele viveu lá durante muito tempo. O livro Alienista conta a história de Simão Bacamarte, que, como tantos jovens do século XIX, foi para a Europa estudar, especificamente em Coimbra e Pádua. E era tão brilhante que, quando ele decidiu vir embora, voltar para o Brasil com 34 anos, o rei pediu que ele ficasse lá, regendo a Universidade de Coimbra, que ele rejeitou, e cuidando dos negócios da monarquia em Lisboa, que ele também rejeitou. Ele mesmo diz ao rei que o seu intuito, a ciência, é o seu grande propósito de vida. E ele elegeu a sua cidade natal, no caso Itaguaí, uma cidade do Rio de Janeiro, o seu celeiro para estudos, né? Lá ele ficaria realmente as suas raízes, a sua trajetória como médico, atendendo ao seu propósito. Quando ele volta, ele decide casar. Ele casa com Dona Evarista, uma moça de 25 anos que já era viúva, Dona Evarista da Costa Mascarenhas, porque ele viu nela, e a história é interessante, porque na história, por ser uma obra realista, bem realista, irônica, que é um traço machadiano, ele coloca, ela não era bonita e nem simpática. Então há quem pense, então foi por amor, foi coração, foi alma? Não. Simão Bacamarte viu Dona Evarista, a mulher perfeita, com condições anatômicas e fisiológicas para dar filhos fortes, filhos robustos, filhos inteligentes. Esse era o único intuito em relação à Dona Evarista. Eles se casam, porém, no decorrer dos anos, ela não concede filhos a Bacamarte. Simão Bacamarte, ele realmente queria esse filho, que dá a entender que Simão Bacamarte queria esse filho. Tanto que ele consulta universidades da Itália, universidades alemãs, ele prescreve uma receita, uma dieta especial para a esposa, para que ela realmente consiga engravidar, mas ela recusa. Ela começa a ficar cansada, foram 5 anos de tentativa. Então aí, quando ele percebe toda essa desistência, essa resistência, como tem bem claro isso lá no Alienista, então ele entende que a dinastia dos Bacamartes acaba ali. Com esse fato que ele não imaginava, os filhos não vieram, ele afunda realmente, ele mergulha, ele faz a imersão mais ainda na ciência. Então a mulher, o casamento existe, mas a mulher ela fica de um lado, Simão Bacamarte começa a fazer cada vez mais uma imersão, e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ele tem uma brilhante ideia. Qual foi a brilhante ideia de Simão Bacamarte? Ele quer reformar uma casa em Itaguaí e lá colocar todos os loucos de Itaguaí e da vizinhança. Olha só, Machado de Assis, ele trata de alguns temas bem interessantes, até polêmicos, e ele é mestre em trabalhar, em questionar a questão da moralidade. E um dos temas da obra dele é a ironia. E aqui, bem sutilmente, ele faz uma ironia. Ele diz que a vereança, né, no caso a Câmara dos Vereadores, os políticos locais, eles nunca tiveram nenhum olhar para a questão dos loucos, nunca. Então, o que acontecia com os loucos, segundo Machado de Assis, na obra? Eles ficavam soltos. Veja bem qual é a ironia. Os mais agressivos eram presos em casa, não podiam circular na sociedade. Porém, os mansos circulam na sociedade tranquilamente. É uma ironia ou não é uma ironia? Né, mestre Machado de Assis? Então ele tem a ideia
de construir, de reformar, na verdade, essa casa. Ele foi até a Câmara dos Vereadores, numa audiência com o presidente da Câmara, diante dos vereadores, e fez tal proposta, o que pareceu completamente insana. Sebastião Freitas, que é um vereador que vai ter uma participação nessa história toda, ele diz: a ideia de colocar todos esses loucos no mesmo lugar, por si, já é um sinal de insanidade. Que loucura. Ele sai sem ter conseguido ser atendido, né, na sua proposta. O padre da cidade, que também tem uma boa, digamos, uma boa amizade com ele, o que é irônico, né, mais uma vez a ironia, porque o padre é a teologia, a religiosidade, a religião. E esse Simão Bacamarte é o representante fiel da ciência. É uma ironia ou não é ironia também, Machado? Quem não chegar até lá, fica do lado de fora. Então, eu perdi o horário porque tá meio nublado hoje e pelo sol eu não consegui ver direito. Aí eu acho que eu perdi alguns minutos, mas pra mim eu tava no horário. Então, ele conversa com o Padre Lopes fica absurdo, como assim, né? Reunir todos os loucos. Padre Lopes conversa com Dona Evarista e pede, Dona Evarista, conversa com seu marido. Essa história de ler muito faz perder o juízo, ele estuda demais, ele vai perder o juízo. Dona Evarista conversa com o marido. Bacamarte, Simão, não é o caso de você mudar de ideia, que tal a gente fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, né? Espairecer, outros ares. Simão Bacamarte, ele olha fundo nos olhos da mulher e diz: eu entendo a sua intenção, eu entendo, mas não se preocupe, não há nada a temer. Voltarei de novo com uma nova proposta na Câmara dos Vereadores. Não se preocupe, tudo dará certo. Ele volta com uma nova proposta, só que dessa vez a proposta não é reconstruir ou reformar uma casa, não. Ele propõe um imposto, né? O imposto vai ser cogitado ali. O imposto, prontamente a ideia do imposto é aceita. Não só isso, mas o imposto também para dar auxílio aos loucos. Um subsídio para ajudar os loucos. Prontamente, desta forma, o projeto adiantou, foi para frente e o imposto foi colocado para a população, a pretexto de vamos cuidar dos nossos loucos. Ironia, em cima de ironia. Quando Simão Bacamarte ele tem essa ideia de construir essa casa e colocar esses loucos, essas pessoas com o intuito de ajudá-las através do seu estudo, que passou a ser a sua missão de vida, ele diz para Crispim Soares, o seu amigo boticário, que a saúde da alma deveria ser a ocupação mais digna de um médico. Crispim Soares fala, de um verdadeiro médico. Então, em um único diálogo, Machado de Assis, ele expõe mais uma vez a sua ironia, né? A sua ironia, a sua percepção. E um detalhe uma ênfase bem interessante ali, que para um bom entendedor, minha palavra basta. Machado é mestre nisso. Quem é um bom entendedor nas ironias machadianas? Ele colocou ali que para um cortejo, quem quisesse um cortejo fúnebre, suntuoso, né, formal, elegante, digamos assim, teria que pagar 2 tostões por hora para que o cavalo tivesse aqueles penachos que fica na cabecinha dele, né? Nos filmes a gente vê. Por hora, para ter aquele penacho desde o falecimento até o sepultamento. Então, é a ironia do comportamento humano, ao mesmo tempo uma crítica à questão dos cofres públicos, né? Como esse dinheiro é arrecadado. Outra ironia interessante que é colocada, mas ao mesmo tempo mostrando uma diplomacia, né? Nesse momento a gente percebe uma diplomacia de Simão Bacamarte. Ele quer colocar na fachada principal uma citação. Ele está conversando com com um amigo dele, né? O Crispim Soares, e ele coloca assim, olha, diz no Alcorão que Alá tira a sanidade das pessoas para que elas não pequem. E Crispim fala, não faça isso. O que o Papa vai dizer, o que o Padre vai dizer, isso não vai ficar bem. Aí vem o clero aí. Ele diz, nossa, tem razão. Não vou citar Maomé, não vou citar o Corão. Vou dizer que foi o Papa Benedito VIII que disse isso e está tudo ok. O importante era salvar a situação. Então, a gente percebe aí, também sutilmente, a questão da diplomacia. Embora não seja correto, né? Você dizer que essa citação foi de outra pessoa para poder ficar bem e em detrimento da fonte verdadeira. Isso não é correto, né, gente? Não que eu entenda, isso não é correto. Mas Machado de Assis coloca isso. Né? E isso vai para a fachada da Casa Verde. 4 meses após a construção da Casa Verde, a população já era imensa. Tão imensa que 37 cubículos também foram criados. O padre Lopes disse para Simão Bacamarte, eu nunca imaginei que tivesse tanto louco em Itaguaí. Como é possível? Nesse outro dia, esse moço não estava recitando. Outro dia, essa pessoa não estava trabalhando, fazendo alguma coisa costumeira. Mas acontece que Bacamarte ele foi trabalhando, na verdade, cascaveando para entender o comportamento humano. E tudo passou a ser um motivo de um estado de demência ou loucura ou alguma coisa anormal.
já estava ficando uma situação que onde começa a loucura, onde começa a loucura e termina a razão. Essa fronteira estava ficando muito delicada. Mas se traz esse questionamento no alienista. Até onde começa um e termina o outro, o que é exatamente? Onde realmente começa um e termina o outro? Então, a partir daí, ele começou realmente a qualquer motivo era suficiente para ir para Casa Verde. Um caso interessante, Mateus, ele tinha uma vaidade muito grande pela casa. Ele queria que a casa dele fosse observada, elogiada, admirada. Toda tarde ele ficava na janela, observando quem passava, mas na expectativa de que essas pessoas olhassem e admirassem a sua casa. Quantas pessoas fazem isso, gente? Todo dia, esse Bacamarte passa na frente da casa dele, nossa, ele fica todo dia aí, esperando que alguém elogie, esperando que alguém diga alguma coisa, então passa olhando com admiração. Vamos recolhê-lo, isso não é normal, isso é uma distorção. No final das contas, ele acabou recolhendo sua própria esposa dele. Quando ela volta do Rio de Janeiro, ela volta encantada, com pedras, com joias, com vestidos. E eles tinham que ir a um baile na Câmara. E ele, meu Deus, pegou a mulher, acordada na madrugada, olhando, querendo decidir qual colar ela iria. Quando ele viu aquilo, ele entendeu que aquilo também não era normal. Por que razão ela não decide? Por que razão ela tem que ficar em dúvida entre dois colares? Então, a ironia é essa também, uma ironia. Então, ele vai no ponto mais extremo. O comportamento de Simão Bacamarte, o que era para ser um amor pela ciência, como ele coloca aqui, seria de grande utilidade para a humanidade, na verdade, ele perde o controle. O próprio Simão Bacamarte vai perdendo o controle do próprio comportamento, do comportamento dele. Ele vai lá, vamos deter. Ele tinha pessoas, ele acabou criando um reino do terror, que no Machado de Assis acaba colocando uma analogia com a Revolução Francesa. Né? A Casa Verde acaba sendo chamada de Bastilha, né? Bastilha. E uma pessoa se levanta, se chama Barbeiro Porfírio. Ele se levanta contra a tirania, digamos, de Simão Bacamarte, e ele convoca, né, pessoas para irem derrubar esse reino. Vão até a Câmara, não conseguem êxito. Até que o Porfírio, em algum momento, acontece uma coisa que vai realmente mostrar também um traço comportamental, que é a ganância pelo poder. É como se esses comportamentos também fossem os personagens coadjuvantes de um alienígena. Em algum momento, quando ele vê todo aquele povo acompanhando, ele liderando, nossa, aquilo cresceu em Porfírio, né? O barbeiro, ele começa a crescer, né, nessa ambição. Naquele momento o olho dele brilha. E ao invés dele querer derrubar a Simão Bacamarte, ele propõe uma aliança com o Simão Bacamarte. Ele quer derrubar já o presidente da Câmara, já quer entrar em contato com o próprio reino. Em um dado momento, o próprio Simão Bacamarte, ele alguém pergunta para ele se ele não gostaria de novo fazer um movimento, porque Simão Bacamarte, ele continua. E ele diz que não, que a ambição só não levou a lugar nenhum, que ele prefere continuar com a vida dele, que acabou ocasionando consequências nada agradáveis. É importante falar de duas características que Simão Bacamarte, ele percebeu enquanto falava com o Barbeiro Porfírio. Quando ele foi propor, né, a união, digamos, a coligação. Vamos usar o termo político, a coligação. Porque enquanto o Barbeiro Porfírio foi até a Câmara dos Vereadores para solicitar com aquela comitiva, com aquele povo todo ali, para acabar com a Casa Verde, para ser fechada, enfim, para que aquele reino de terror acabasse, e a Câmara disse que não, que permaneceria daquela maneira, muito dinheiro estava entrando, não é verdade, né? E ele foi ter uma conversa com o Simão Bacamarte. Naquele momento, ele mudou as intenções dele foram mudando. Por que não manter isso? Retiraria apenas as pessoas que estavam mais aptas para voltar à sociedade, permaneceria mostrando o interesse ainda da questão voltada para a ciência, e ele assumiria um cargo, ele assumiria aquela Câmara, provavelmente, né, mostrando que estava do lado do povo, usando o próprio Simão Bacamarte. Eu estou ao lado do povo. Benefício do povo, benefício da ciência. Então, Simão Bacamarte, ele coloca duplicidade e descaramento. Essa pessoa sofre de descaramento e duplicidade. O que é duplicidade? Uma pessoa que se move pelos interesses, ela não é fiel a uma sua, ou melhor, ele é fiel aos seus próprios interesses. Quantas pessoas seriam detidas por isso, gente? Uma outra passagem interessantíssima que merece reflexão e também é uma ironia é quando o Simão Bacamarte vai falar com o Padre Lopes. E ele põe a mão na cabeça e diz: por que mexer nisso? É um assunto tão complexo. É bem sabido que onde termina uma, começa a outra. Mas Simão Bacamarte se contenta em estender a mão, que representa a ciência, mas é tão seguro de si que a própria teologia, naquele momento, ela duvida, já não sabe mais em si, confia em si mesma ou na outra. Por fim, o movimento dos canjicas não obteve sucesso.
o barbeiro Porfírio voltou para sua rotina normal de barbeiro, porque diz que a sua ambição, como ele executou, né? Aquela ambição no sangue no olho, né? Pelo poder, né? Como ele estava querendo fazer, de uma forma não honesta, né? Não foi satisfatória para ele. Portanto, foi mais interessante voltar à sua vida de barbeiro. Mas o próprio São Bacamarte, um belo dia, ele abriu as portas da Casa Verde e liberou todas as pessoas de lá. Porque a história conta que ele aplicou, que ele investigou e que curas foram feitas, curas espantosas. Mas Simão Bacamarte, ele não ficou satisfeito, alguma coisa ainda indicava. Ele não estava feliz com aquilo ali, vendo a última pessoa sair ali da Casa Verde. Ele entrou, fez uma imersão, ele entrou em si mesmo e ficou pensando, e ficou conjecturando com ele mesmo, considerando. Fui eu mesmo quem fiz isso? Fui eu mesmo quem curei essas pessoas? Ou será que isso tudo, na verdade, foi apenas a descoberta do desequilíbrio, o perfeito desequilíbrio cerebral humano? Baseado nisso, Simão Bacamarte, ele começa a olhar para si mesmo. Ele começa a pensar sobre a sua questão moral, comportamental, cerebral. Ele começa a fazer uma avaliação. Eu vou perguntar aos meus amigos o que eles acham de mim. E ele só recebe elogios. Ele não tem mais jeito. Eu sou a teoria e a prática. Eu sou o primeiro caso a ter que ver com muito cuidado o meu comportamento. Porque ele não encontrou em si. Eu sou perfeito equilíbrio moral. Eu sou um caso para estudo, ironicamente. Ele não viu em si e não ouviu de ninguém qualquer traço de comportamento adverso. E aquilo para ele não pareceu normal. Cadê o desequilíbrio de Simão Bacamarte? Que ele mesmo procurou em si e não encontrou. Na verdade, se formos analisar, o desequilíbrio dele foi o excesso em relação ao exagero, né? A entrega, a imersão total à ciência a tal ponto que causou tamanha cegueira que isso causa um problema comportamental em relação à sua própria vida, em relação aos outros, né? E ele acaba levando isso ao extremismo, ele leva para o extremo. Então, a análise comportamental do próprio Simão Bacamarte, que a gente pode tirar para uma análise, é o excesso, né? O excesso, essa entrega exacerbada que cegou para a esposa, que cegou para a própria vida. Ele ficou imerso em um único ponto, como tem muita gente focada apenas. Foco é uma coisa, você ficar ali, sempre no mesmo passo, e ver mais nada ao seu redor, é outra coisa, se torna uma obsessão. Eu quero dar parabéns para você que ficou até agora ouvindo essa análise, tirando suas próprias conclusões. Se você não leu esse livro, vai lá, confere o final que é fantástico. E não se esquece de se inscrever nesse canal, que muitos livros ainda virão. Deixe o seu comentário, diga o que você acha, se você leu, o que você percebeu, que informação nova eu trouxe aqui, compartilha com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Távola Redonda.